Técnicas de comunicação em relacionamentos em programação neurolinguística. O que as mulheres esperam dos homens e o que os homens esperam das mulheres em termos de comunicação, da melhor comunicação, a comunicação que mais toca positivamente. Esse é um trabalho feito com carinho especial para você que deseja livrar-se da sensação de vítima das circunstâncias e responsabilizar-se por si, através da conscientização e do fortalecimento interno. É uma homenagem aos tímidos e aos que desejam se aprimorar em suas relações. Você encontrará este trabalho em forma de e-book, que é de onde se originou essa palestra, no meu site www.sucessoemrelacionamentos.com.br. O objetivo desse trabalho não é ensinar técnicas de esperteza e nem incentivar a paquera compulsiva. A intenção é conscientizá-la cada vez mais da importância do aprimoramento da comunicação e do entendimento, que se resume em duas palavras muito importantes: educação e bom senso. Lembrete aos homens. Todos os homens que tiveram ou têm uma parceira que amam e admiram, sabem que a intimidade com esse tipo de companheira é inigualável. Sabem o que é companheirismo e vivem a independência emocional. São dois seres humanos que se encontram para compartilhar e não para gerar dependência mútua. As características de personalidade humana são tantas, né? As características. Pessoas mais tímidas, pessoas mais extrovertidas, pessoas mais sérias, pessoas mais alegres, pessoas mais recuadas, pessoas mais rígidas, outras mais flexíveis. Como é que fica, né? Toda essa diversidade de comportamento e de expressão humana. Então fica uma pergunta: você conhece bem os traços da sua personalidade ao ponto de se considerar seu melhor amigo? Você se conhece o suficiente para se considerar seu melhor amigo, sua melhor amiga? Você se conhece o suficiente para agir de uma forma a obter resultados positivos em suas atitudes? Que tem pessoas que às vezes estão querendo resultados positivos, mas agem de uma forma contrária. Eu já vi diversas situações. A pessoa quer um resultado, por exemplo, a pessoa quer chamar a atenção para si para ser bem vista. Aí começa a falar demais, cansa o outro. Isso não é resultado positivo, né? A pessoa se preocupa, quer obter um resultado. Será que você está fazendo o adequado para obter o resultado que você deseja nas suas relações e na sua vida de um modo geral? Você sabe que cada pessoa é diferente e merece um tratamento diferenciado. Tem gente que trata todo mundo igual. Claro, a igualdade no tratamento é uma coisa importantíssima. Mas a maneira de se expressar para cada pessoa é preciso ser diferente. Você não vai ser, às vezes uma pessoa muito extrovertida, você trata ela de um jeito brincalhão também. Uma pessoa mais recuada, às vezes precisa de um recato a mais. Então é preciso da gente observar com quem a gente está lidando. Até mesmo para a gente poder brincar, ser mais sério, observar. Observar que cada um tem uma maneira, e é muito importante a gente adquirir essa flexibilidade no tratamento com as pessoas, né? Não ser só de um jeito, uma coisa padrão. Então é preciso ter essa riqueza, essa possibilidade, riqueza de opções na expressão. Você sabe perceber os traços de personalidade através da observação? E como que a gente aprende isso? Existem vários estudos, claro, mas é preciso de observar. Observar. De preferência sem julgamento. Observação e vai constatando. Repetições de comportamentos, de expressões. Conhecer o outro para poder tratar da pessoa com conhecimento. Né? Fica mais fácil de comunicar, de transmitir sua comunicação, mais fácil de se relacionar. É preciso superar medos e ansiedades e vencer a timidez, as pessoas que têm a timidez. Claro que num nível de timidez é aceitável e tudo bem, mas quando isso começa a atrapalhar a comunicação dos relacionamentos, a aproximação, e isso incomoda, então é bom procurar vencer. Reconheça e transforme suas crenças. O que vem a ser isso?
Geralmente a pessoa que tem muita timidez, muita preocupação, tem alguma crença de menos-valia. De alguma forma ela se compara ao outro e não acha que está à altura. Então, pesquisar no passado, aonde foi que a pessoa aprendeu isso, né? Aonde foi que ela começou na escola, com os pais? Às vezes um trabalho de terapia pode ser importante quando a coisa se torna muito grave. Né? Mudar as crenças, eu mereço. Tem gente que acha que não merece, olha para uma pessoa maravilhosa, acha que não merece. E já chega ali achando que não merece, fica mais difícil. Mas não, eu mereço me aproximar, eu mereço ser feliz. Né? Começar a mudar. É preciso fazer um trabalho mais apurado a respeito do que você acredita a respeito de si mesmo. No momento da aproximação, uma pessoa se aproxima da outra, um homem se aproxima de uma mulher, ou vice-versa, é importante que você tenha crenças positivas a seu respeito. Você não precisa ter mania de grandeza e nem deve. É você ter dignidade com você, tranquilidade, né? Tranquilidade, eu sou uma pessoa legal, sou uma pessoa que estou querendo as coisas boas, né? Observar o que você já fez. Uma crença positiva, por mais simples que você seja, uma tranquilidade com a sua dignidade. É a palavra, uma tranquilidade com a sua dignidade. Acredite que você é capaz, que você merece o melhor, você merece as coisas boas. E você admira o outro, claro, né? Mas que você também tem coisas boas a oferecer. Você vê uma pessoa interessante, você admira, mas não fica ali só ela que é importante, né? E você fica ali babando, né? Mesmo que não demonstre aparentemente, mas sua expressão vai demonstrar. Então, que legal, que admiração. Às vezes até a pessoa pode falar que admirou, mas eu também tenho para oferecer. Será uma troca, né? Uma troca justa, uma troca legal, compartilhar. Isso é que é importante. Se você desejar, leia também o livro A Mecânica do Medo, que eu escrevi, que está no meu site www.metodosalomão.com.br, que explica bem essas questões aí da timidez, essa insegurança e maneiras de superar isso com mais facilidade. Aprimore sua autoestima, seja sua melhor amiga, seja seu melhor amigo. Né? Ser seu melhor amigo, sua melhor amiga é preceito básico para o sucesso em relacionamentos. Você precisa acreditar no seu potencial. Por quê? Porque como é que você vai ser amigo de alguém se você não faz isso com você? Então eu sendo meu melhor amigo, poxa, eu já começo um treino legal de ser gente boa comigo mesmo, de ser legal comigo mesmo e mais fácil de ser com o outro. Né? Primeiro, o relacionamento consigo mesmo. Melhor amigo é aquele que não se julga por baixo. Né? Melhor amigo é aquele que está junto. Né? Você pisou na bola, você reconhece, aponta o erro para si mesmo, mas não se recrimina. Aponta, muda de ideia, daqui para frente vou fazer diferente, mas vamos junto, vamos para frente. Eu falo comigo mesmo, né? O melhor amigo é o melhor amigo. É diferente de ficar se boicotando, se criticando, se vendo por baixo, ou mesmo o contrário, se vendo por máximo. Isso não é o melhor amigo, isso é um engano. Ninguém é o máximo, ninguém é melhor um do que o outro. Todos somos iguais, como seres humanos. Claro que existem pessoas mais aprimoradas, mas livre de julgamentos. Observe-se e procure se adequar ao melhor estilo. Né? Imagem, maneira de expressar, hábitos, assuntos preferidos, linguagem corporal, sinais, tudo isso vai contar na comunicação. Você está realmente dando o melhor de si em termos de comunicação, de você se vestir com adequação. Vestir com adequação não é ficar preocupado com isso, é um bom senso, né? Na sua imagem. De certa forma é melhor que você esteja sempre, de certa forma, pronta, pode conhecer alguém interessante. Se não tiver também, não fica por baixo, né? Procura se comportar de uma forma legal, mesmo não estando assim do jeito que seria o melhor, mas é bom procurar estar de uma maneira relativamente boa nos ambientes. A sua imagem, roupas, postura, torna você uma pessoa mais agradável, descontraída e elegante. É ou não é? Então fica aqui a pergunta, você está agindo dessa forma? Causando descontração, causando uma sensação agradável às pessoas através da sua postura, da sua maneira de vestir? Né? Você está tranquilo? Está transmitindo coisas boas com isso? Né? Elegância, por exemplo?
Você conhece e usa a linguagem corporal? Sabe ler os sinais? Postura? O que é que os sinais, o que é que uma pessoa com seus gestos está se comunicando? É muito importante saber ler os sinais, né? Por exemplo, a gente pode estar falando disso. Duas pessoas conversando, um homem e uma mulher, geralmente a mulher mexeu no cabelo, se jogou para frente, sorriu, são sinais positivos. Mesma coisa o homem, prestou atenção. Prestar atenção, muito importante, fazer perguntas. São sinais de comunicação assim descarados que às vezes as pessoas não olham e ficam tão preocupadas com a sua imagem que não olham e não transmitem a imagem importante. Então, ser educado, a pessoa está falando, perguntar a respeito, ouvir, né? Fazer uma postura de interesse, né? Não ficar com... Tem gente que está conversando com o outro, está olhando para os lados. São coisas, são detalhes que eu coloquei no livro assim, de uma forma mais detalhada, no livro Sucesso em Relacionamentos, tanto para os homens quanto para as mulheres, para que a gente possa prestar mais atenção em detalhes tão simples que às vezes passam despercebidos. Lembre-se de que sempre é tempo de aprimorar e aprender cada vez mais. Melhore seu estilo respeitando sua personalidade, isso é importante. Seu jeito de vestir, claro, é bom você vestir bem, mas de acordo com a sua personalidade. Às vezes você é mais despojado, mais despojada, vai ficar bem com roupas despojadas. Não vai lhe caber bem coisa muito chiquezinha, né? Já se você é muito elegante, você vai encontrar roupa elegante em termos de estilo de vestir, né? Você vai encontrar roupas adequadas. Eu não estou dizendo que o despojado não é elegante. Pode ser muito elegante e despojado. É importante que você encontre o estilo que você gosta para que você se sinta confortável e adequado e coerente. Aprimore-se de forma harmoniosa e despretensiosa. Torne-se cada vez mais interessante e atraente de forma natural e prazerosa, sendo agradável, sendo gente boa, procurando ouvir, se colocando à disposição nos momentos em que isso é oportuno, né? Então, use a lei do bom senso. Sempre é o bom senso. A lei do bom senso vai contar demais nessas comunicações em relacionamento. Vamos agora, então, falar um pouco mais a respeito de programação neurolinguística. Continue observando. Observe as acuidades sensoriais, as tendências perceptivas através dos sentidos, visuais, auditivos e sinestésicos. As pessoas mais visuais são ligadas ao que elas veem, são ligadas às aparências, cores, coreografia, arquitetura. São pessoas naturalmente que estão ligadas no mundo de fora. Estão de dentro também, mas prestam muita atenção naturalmente. Então, para essas pessoas, a aparência é muito importante. Cores, maneira de vestir, elas são geralmente altivas, para cima, né? Aquelas pessoas que estão sempre olhando, sempre vendo. As auditivas são ligadas no som, a sonoridade. Elas não são tanto assim para fora, né? Um pouco mais para dentro. A neurolinguística diz que os visuais é como se ele estivesse olhando para cima, o auditivo para frente e o sinestésico mais para baixo. Sem exageros, para não complicar a história e não ficar analisando com tanta rapidez. O auditivo se incomoda com som alto, barulheira, é apurado, geralmente tem o ouvido mais apurado. E se você convive com uma pessoa auditiva e ama essa pessoa, é preciso dizer para ela, porque tudo vai contar muito por essa via da audição, o que ouve, é sensível ao que ouve, ao som. A sinestésica é mais para dentro, assim, é aquela que, lógico, para todas essas pessoas, é importante encontrar pessoas legais, educadas, bacanas e tal. Mas esses pontos vão ter uma importância preponderante. A sinestésica, tudo vai contar. Uma aparência boa, um bom trato, um tratamento, né, digno. Porém, hora que há o toque, muito se diz. O toque, a sensação. O sinestésico é muito ligado ao que sente fisicamente. Todos querem conforto, mas o sinestésico é mais sentir. Esse aqui é mais o que ouve, esse aqui é mais o que vê. Todos sentem, ouvem e também enxergam as coisas, né? Mas tem essas tendências mais fortes que devem ser observadas, né? Se você tem uma namorada visual, né?
a roupa de acordo com o gosto dela vai fazer uma diferença muito grande. A pessoa auditiva, a música, tem um aspecto diferente. Uma música, geralmente o auditivo não é aquele que quer barulheira, coisa mais apurada. E o sinestésico é a coisa mais do sentir, do físico. E todos sentem, ouvem, né? e enxergam. Desde que tenham o físico de uma maneira, vamos dizer assim, normal. Observe com calma. Lembre-se de ser generoso, paciente e objetivo. Veja só, generosidade, paciência, porém objetividade. Tem gente que quando fala em generosidade, pensa assim, paciência, aquela coisa lenta. Não, ser paciente, mas objetivo. Você sabe o que quer. Seriedade com suavidade, com firmeza. Firmeza é tranquilidade, firmeza não é dureza. Firmeza é postura consciente. Evite insistência quando você comunica com alguém, evite ser muito insistente, né? Aquela coisa que acaba virando uma coisa obsessiva, não tem cabimento. Procure conhecer a pessoa através da observação. O bom senso é fundamental. Seja sincero, mas também não fale demais. Muita gente tem tendência a falar disparadamente. Não sabe que isso aí está afastando o outro. No começo a pessoa até fica ali atenta, depois cansa, porque todo mundo quer falar, quer ouvir, quer compartilhar, né? Então é preciso de objetividade, paciência. A pessoa objetiva, né? Ela fala tudo que precisa, mas não fica ali explicando detalhes. Às vezes, uma coisa aconteceu em 5 minutos, a pessoa vai contar, gasta 20. Ela aumenta, detalha, pensando que está agradando. Então é preciso ter essa objetividade, ter essa calma, ter essa paciência, mas também manter-se motivado, né? Mostrar a motivação, o entusiasmo. Quando a pessoa se aproxima de outra, vamos por um caso de paquera, às vezes a pessoa tem um pouco de medo de aproximar do outro, né? E às vezes não, às vezes tem indecisão. Mas independente disso, é muito importante compreender essa mecânica, o medo de errar e a vontade de acertar. E neurolinguística estuda assim, a fuga do negativo e movimentação em direção ao positivo, direcionamento ao positivo. O medo de errar, para você se aproxima do outro com medo de errar, o outro se aproxima com vontade de acertar, tem diferença. Isso é usado também em técnicas de vendas. A fuga do negativo e o direcionamento para o positivo. Então eu brinco assim quando eu estou falando com o público, a técnica da paquera. Eu falo assim, R$10 pela técnica da paquera. Quem quer aprender? Uma brincadeira. É uma técnica psicológica, que na verdade é mais uma postura do que uma técnica. Vamos dizer que em um ambiente tem uma moça e um rapaz. A moça está sentada, né, no ambiente, talvez tomando um café ou assistindo uma palestra, né? E o rapaz, ela está por ali, se interessou por ela e ela nem se interessou e nem deixou de interessar. Ou seja, não percebeu tanto, não chamou atenção nem negativamente, nem positivamente. Então está no neutro, no meio termo. Aí o rapaz quer se aproximar, mas está muito inseguro. Então ele chega assim com a insegurança muito grande, perguntou, será que tudo bem? Será que eu posso me aproximar? Tal, você me permite? E aí ela é como se ele está acreditando no não. Ele está com a bandejinha no não. É muito mais fácil ela dar um não. Ela fala, não, sinto muito, estou ocupada. Eu gostaria de ter seu telefone, não, sinto muito, não posso dar. Por aí. Agora, esse mesmo rapaz que está no meio termo, chega positivamente. Olha, você me dá licença? Eu gostei de você. Eu gostaria muito de conversar um pouco com você, te conhecer um pouco mais, gostei das suas observações naquela palestra e tá. Ela está no meio termo, é mais fácil dar o sim. Não é garantido, mas é mais fácil. Ele foi buscar o sim, ele estava com a bandejinha do sim. Claro que se ela não gostar de jeito nenhum, não adianta técnica nenhuma. E claro também que se ela gostar demais, talvez a pessoa chegue insegura e é bem recebida. Mas quando está no meio termo, é muito importante buscar pelo sim. Se você vai com medo do não, está abrindo possibilidades para o não. Se você vai buscando o sim, está abrindo possibilidades para o sim. É uma coisa lógica, é um movimento energético lógico. Como é ser uma pessoa interessante? Como tornar-se uma mulher interessante?
ou como tornar-se um homem interessante. Trata-se de um conjunto de fatores, porém a ênfase dada que um dos principais requisitos que elege uma pessoa como interessante é justamente a característica de reconhecer qualidades no seu semelhante e estimulá-las. Reconhecer qualidades no seu semelhante e estimulá-las. Ou seja, a pessoa interessante é a que valoriza, é a que considera seu semelhante interessante. Olha só, a pessoa que te acha interessante, geralmente ela é interessante para você. Muitos outros fatores vão ser levados em conta, claro. Capacidade de ouvir, muito importante. Às vezes quem ouve mais é mais interessante que quem fala demais. A capacidade de omitir opiniões de forma gentil, construtiva, não crítica. Pessoa que é gentil, é carinhosa. A firmeza de caráter torna um homem, uma mulher bem interessante. Firmeza de caráter é consciência, sabe o que quer, sabe como agir, tem tranquilidade nas suas atitudes, bom gosto, charme, elegância, um monte de coisas, de fatores. Claro que para uma pessoa, a pessoa bem-sucedida financeiramente vai ser interessante para uns mais do que para outros, a pessoa que se veste bem, a pessoa que tem cultura. Tem diversas maneiras, né, de acordo com cada pessoa, de perceber, de considerar uma pessoa interessante, né? Mas esse fator é fundamental. A pessoa que tem atenção, a pessoa que tem educação, atenciosa, é muito importante. E da mesma forma, nessa continuidade, a gente pode conversar um pouquinho sobre atração. E fica a pergunta, atração é interação ou é escolha? É um processo natural, químico, biológico? Ou é uma opção que advém de qualidades e de desenvolvimento no relacionamento? Eu diria que as duas coisas. Muitas vezes tem pessoas que têm o sistema hormonal bem forte e a coisa do visual, né, da atração física pelo próprio visual ou pelo próprio toque já vai dizer demais. Outras vão desenvolver essa atração quando é preciso que já exista uma condição propícia, né? Mas através do tratamento, da generosidade, da gentileza, do convívio, da atenção. Então eu compreendo como uma interação de condições biológicas e comportamentais e de interação humana que vão gerar menos ou mais atração entre as pessoas. Nesse caso, entre o homem e a mulher. Algumas recomendações que ainda estão dentro desse contexto de ser interessante, não ser, ou ser, né? Eu costumo dizer, às vezes, para pessoas que eu conheço, assim, seja boa, mas não boazinha. Seja bom, mas não bonzinho. Bonzinho é aquela pessoa subserviente, né? Aquela pessoa assim, senhor, está ali sempre servindo. Isso não é legal. É preciso você ser bom, ser boa. Uma pessoa que sabe dizer não, sabe dizer sim, tem postura. Não fica assim, com medo de perder o outro, né? Aquela coisa, aquela bajulação fica ali em volta, né? Chama de amigucho. Aí perguntaram um dia, o que é o amigucho? O que é amigucho? Aí eu respondi assim, de uma forma espontânea. O amigucho é o pau para toda obra, menos para a principal. É fundamental ser uma boa pessoa, gentil, prestativa, muito importante. Mas as boazinhas sempre se colocam no patamar das subservientes. Muito prestativas, mas nada atraentes. Então é bom pensar nisso também, né? Mas ser uma pessoa boa, ser uma pessoa bacana, legal. E aí a pessoa é generosa, por opção. Primeiros contatos. Qual é a comunicação adequada nos primeiros contatos? É uma coisa muito interessante. Como é que se inicia um processo de comunicação, né? São tantas formas, às vezes de uma forma espontânea, a pessoa faz um comentário, você aproveita a oportunidade. Né? São possibilidades que às vezes surgem assim, parece que do nada. Mas tem algumas regrinhas que podem auxiliar muito. Por exemplo, um homem quer se aproximar de uma mulher, ou vice-versa. É importante que ele primeiro permita que o outro o veja. Permita que a outra pessoa o veja. É o contato visual. Depois, é até bom ele dar um tempinho, permitir ser visto, depois tem um contato auditivo, verbal auditivo. Aí ele pode, com licença, muito prazer, gostaria de conhecê-la,
Mas primeiro o visual, depois o auditivo e depois, em terceiro lugar, o toque, o cumprimento, o sinestésico. É uma sequência lógica. Nem um animal, um gato, não gosta que você chegue por trás e toque nele. Tem gente que chega e toca na pessoa. Toque como primeiro contato nem sempre é mais adequado. Pode até ser em alguma circunstância especial, mas normalmente visual, auditivo, sinestésico. Para as coisas acontecerem assim, de uma forma assim, paulatina, crescente. Isso mesmo quando começa uma conversa, você não vai logo tocando na pessoa. Você conversa, está conversando, lá pelas tantas um toque leve nas mãos, assim, de leve. Depois no braço. Uma coisa assim, vai chegando, vai tocando na pessoa, calma. A pessoa é preciso de familiarizar o contato. Tudo com calma. Isso está bem detalhado nos livros, né, com a maneira de comunicar, que muitas pessoas nem precisam, mas outras realmente precisam. Precisariam ler, aprimorar, colocar em prática, para não colocar a perder situações que podem ser muito promissoras. Melhores lugares e datas. Isso aqui é muito relativo, porque de repente você pode conhecer uma pessoa numa fila de banco, uma pessoa interessantíssima, mas observe os melhores lugares de acordo assim com as suas preferências. Por exemplo, se você gosta de ler, de cultura, por que não livrarias? Se você gosta de baladas, vá nas baladas. Só que balada eu não considero os melhores lugares para conhecer as melhores pessoas, em termos de não haver uma comunicação prévia. Você não percebe antes. Pode até dar certo. Muitas vezes dá. Mas se você é uma pessoa espiritualizada, frequenta, é o seu ambiente. É importante que você conheça pessoas que se pareçam com você. Essa conversa que fala que os opostos se atraem, isso pode ser muito interessante no início. Mas depois é importante que haja uma visão em comum. Às vezes, existem opostos que se complementam. Por exemplo, uma pessoa é autoritária, encontra um que obedece. Então, uma simbiose ali que de alguma forma vai dar certo. Isso pode dar certo, às vezes, muitas vezes. Outras vezes, não. Mas em termos de opção, de gosto, é preciso que haja uma interação, um respeito mútuo e, de preferência, que possam conviver de uma forma harmônica. Então, é importante procurar pessoas nos lugares que você gosta de conviver, que tem a ver com a sua personalidade, com as suas condições pessoais. E as datas também é muito interessante, né? Nada como um aniversário para você dar um presente, véspera de Natal, né? Véspera de Dia dos Namorados, você ligar para uma amiga que você está interessado e perguntar: e aí, o que você vai dar para o seu namorado e tal, né? Então, essas coisas são muito simples. São coisas de bom senso e de aproveitamento de oportunidades, né? Brincar com essas coisas. E com adequação, de uma maneira harmônica, adequada, gentil. Isso está tudo detalhado nos livros, se você quiser se aprimorar ainda mais. Nessa sequência, vamos falar de rapport. Eu costumo falar de rapport em diversas palestras, porque eu acho importantíssima a comunicação do ser humano, a comunicação consigo mesmo e com o outro, com seu semelhante. O rapport significa reportar-se ao outro. Aqui tem algumas figurinhas, né, para representar o rapport. Este casal, a dança é um rapport. Este outro casal aqui está em posições semelhantes, né? Postura, braços, pernas, olhar na mesma direção. A arte marcial pode ser um rapport. O rapport, ele é reportar-se. Você entra na sintonia do outro, você fica parecido com o outro. Você se iguala com o outro. Olha que interessante. Quando você se iguala com o outro, você fica na mesma sintonia. É uma maneira de facilitar esse acontecimento, que é uma coisa que já acontece naturalmente na natureza e com as pessoas, é uma certa, vamos dizer assim, quase que seria uma cópia de postura, mas não é uma coisa como sombra. O pessoal está de braços cruzados, você cruza, ela descruza, você também, pernas cruzadas, vice-versa. Observe um casal de namorados que estão em plena harmonia. A posição deles, a postura é semelhante, eles estão em rapport. A dança é um pleno rapport. O ato da intimidade entre um homem e uma mulher com amor é o máximo do rapport. A natureza, os animais vivem em rapport. Observe os bandos de animais. Eles estão geralmente em posições semelhantes, em maneiras de
conduzir, de caminhar, semelhantes. Mas você pode também produzir o rapport. Isso não é manipulação, isso é uma maneira de adquirir comunicação, interação. Então fique numa posição semelhante à da pessoa que você está perto. Isso nas relações afetivas, de amizade, comerciais, facilita tudo, a harmonia, a interação. E o interessante é que ele pode ser feito através da postura física, das palavras, da respiração, uma série de possibilidades. Das palavras, quando você está conversando com a pessoa, você pergunta o nome dela, vamos dizer, como é seu nome? Ela fala, Antônio. Ô, Antônio, muito prazer, Antônio, bom te conhecer. Você trabalha com o quê, Antônio? Eu sou médico. Puxa, você é médico, que interessante, eu também tenho um médico na minha família e tal, tá. E você nasceu aonde? Ah, eu nasci em Ribeirão Preto. Puxa, você nasceu em Ribeirão Preto, lá perto da minha cidade, eu sou de Minas, de Araxá, é relativamente perto e tal. Então, quando você repete o nome, você está, de certa forma, demonstrando que prestou atenção, que está interessado, está demonstrando interesse, está fazendo perguntas, está fortalecendo o rapport, a interação. Na intimidade, num casal, por exemplo, acontece o rapport da respiração. Então vai num nível bem mais profundo. E como é que a gente faz para adquirir o rapport? É importante você compreender que no rapport não é assim, eu vou chegando e adquirindo. Não. Às vezes acontece, já está. As pessoas se encontram e já tem um rapport. Tem pessoas que são, parece que técnicas nisso, naturalmente, elas nem sabem desse nome, desse assunto. Mas o rapport, o segredo é acompanhar. Você que vai acompanhando o outro. Os movimentos, a fala, você está acompanhando. Acompanhar. Depois você conduz. Depois você faz um movimento. A pessoa fez junto, entrou em rapport. E às vezes não está nem conversando. Quando eu aprendi essa técnica, essa coisa que existe, né? Eu brincava, eu sentava perto de uma pessoa no cinema e ficava imitando os gestos dela. A pessoa nem conhecia. Lá pelas tantas eu fazia um movimento. E às vezes ela fazia um movimento semelhante, porque já estava no rapport. O rapport é uma sintonia que existe na natureza. Uma coisa muito interessante. Então, a gente também faz o rapport através da concordância. Né? Mas a pessoa tem uma opinião e você não concorda com aquela opinião. Então é muito chato, né? Numa mesa, as pessoas estão conversando, um casal já começa a brigar por causa de opinião. A pessoa vai uma opinião muito diferente da sua, você pode dizer, eu concordo que você tem suas razões para pensar assim. Você não está concordando com a opinião, eu concordo que você tem as suas razões. Eu, particularmente, penso um pouco diferente. Você faz o rapport. Quando a gente ensina técnicas de vendas, a gente ensina o vendedor a não contradizer o comprador. O comprador fala, está caro esse produto. Ele fala, real, não está caro. É importante que o vendedor esteja de acordo. Sim, realmente é um produto de um preço um tanto quanto mais elevado, mas o senhor está comprando um dos melhores produtos do mercado. Está fazendo rapport. Eu concordo com você. Concordo, não brigo, não estou contra. Quantos casais discutem por opinião? Que bobagem, sai à noite para se divertir. Então aprenda a ouvir, não ficar julgando, não ser reativo, toda hora está reagindo a tudo. Permita que o outro tenha suas próprias opiniões. Promova um rapport, um encontro saudável, agradável, respeitando as opiniões do outro. E facilitando que ele também respeite as suas. Né? Então, aí fica a pergunta, né? Seu objetivo é ser agradável ou impor suas opiniões? Então, continuando assim sobre essa questão da comunicação, vamos falar um pouco de posturas, né? As posturas do corpo. Então, eu trouxe esse desenhozinho aqui, só para começar a exemplificar, né? A pessoa estudando. Esse aqui é um desenho assim, parece que não tem nada a ver com o nosso trabalho aqui, mas tem. Então, a pessoa que estuda em postura ereta, né? Está alinhado o centro reprodutivo, né? Da preservação da espécie sexual e digestivo, onde alimenta preservação da espécie. Centro emocional e centro intelectual em equilíbrio. Esse aqui já jogou para frente o centro da preservação da espécie, né? Porque está cansado, então ele jogou para frente. E esse aqui jogou para frente o centro intelectual. Isso aqui, quando você imagina, você está sentado com a moça ou a mulher com o homem, né? E tem interesse, e de repente está cansado e faz uma postura dessa no início do relacionamento, depois que já conhece, pode até ser. Mas isso aqui mostrou que até está mostrando um certo interesse, às vezes, né?
o interesse num setor, mas o interesse intelectual, que é o que vai contar muito no início, cadê? Isso aqui então nem se fala, né? Coloquei aqui braços abertos, que é a postura do abraço. Como é que você quer abraçar uma pessoa se não abrir os braços antes? Mãos no bolso, pode ser despojamento, mas às vezes pode ser desinteresse. E outras vezes pode até direcionar para os órgãos genitais, né? Então, mão no bolso, cuidado. Braço cruzado, a pessoa está interessada na outra, está de braço cruzado. Eu até brinco assim, quando você estiver paquerando uma moça, se ela tiver de braços cruzados, espera ela descruzar. Em negócios, você vai fazer negócio? A pessoa está na sua frente, você quer negociar, ela está de braço cruzado. Começa, vai enrolando, até ela descruzar, porque ela está fechada psicologicamente, mesmo que ache que não, a se abrir para o negócio. Então, aqui está só para mostrar. Né? Mão na cintura. Mão na cintura pode ser um sinal de arrogância, sim, pode ser um sinal de tranquilidade. Então é importante, não é julgar isso aqui está certo e está errado. É observar que postura que você está fazendo e se está de acordo com o que você realmente deseja. Geralmente os braços cruzados é um sinal de proteção, de resguardo. Né? E os braços abertos é sinal de expansão. Então vamos estudar. Primeiros contatos não é para ficar de mãos no bolso, nem braços cruzados, e nem mão na cintura. Os contatos mais confortável, relaxado, né? Os braços ao longo do corpo, movimentos corporais, de uma forma de acordo com aquilo que você deseja. Aprenda a ler os sinais. É muito importante prestar atenção nos sinais. Você está conversando com a pessoa, está olhando para os lados. Não está prestando a mínima atenção em você. Não dá para ficar insistindo com isso, né? Agora você está conversando com a pessoa, ela está prestando atenção em você, está sorrindo, está com o corpo para frente, aqui como essa moça aqui. Está demonstrando interesse na comunicação. A pessoa tocou nos cabelos, está se arrumando. Uma pessoa tocou na outra, já é sinal de contato, inclusive físico. E quanto a você? Também a mesma coisa, mostrando interesse. Né? Cuidado com o toque. O toque é para ser na hora certa, na hora do riso, na hora que chama atenção. Não vá tocando nas partes altas do braço, toque na mão da pessoa. Depois é como uma coisa crescente que não assusta, que cria um clima legal, agradável. Né? E se a pessoa te tocou, segurou, significa que já está tendo um contato mais próximo. Né? Então é importante ler os sinais, prestar atenção nos sinais. A pessoa está fazendo perguntas sobre o seu assunto, isso é muito positivo. Faça o mesmo, demonstre interesse, de uma forma saudável e não como se estivesse precisando da outra. Né? Porque tem pessoas que se aproximam precisando. É importante que você demonstre que você admira, mas tem também para oferecer. Observe, aprender a ler os sinais, o princípio básico é observação e interesse. Isso tem detalhes também nos livros, que é importante, se você quiser aprimorar, ter mais conhecimento, poderá encontrar nestes e-books. Como manter uma conversa interessante e agradável? É primordial saber expressar-se com destreza através da fala. É básico aproveitar a fala do outro para enriquecer o diálogo. Então preste atenção na conversa do outro para você enriquecer o diálogo. Dá moral para a conversa do outro. No início do relacionamento é muito importante você querer ser legal. Claro que aquelas situações egoístas, só as coisas de um, onde só as coisas de um é importante, isso não é legal. Mas você está investindo no início, é preciso colocar as coisas de uma forma para obter o resultado. Muitas vezes uma boa conversa tem mais peso do que a beleza externa para muitas pessoas. Aprenda técnicas que geram resultados efetivos e certamente muita simpatia. Então, como manter uma mulher interessada? Como manter um homem interessado? Como manter ou criar um nível de atração? Melhorar isso, né? São detalhes que visam eliminar as atitudes negativas e estimular as positivas. Eliminar as atitudes negativas, né? Aquelas coisas egóicas, brigar por causa de opinião, falar muito mais do que o outro, né? A falta de atenção, eliminar isso e colocar o quê? Ouvir, prestar atenção,
melhorar o diálogo, prestar atenção na conversa do outro para poder dar ênfase. Então é preciso de atenção ao outro. Desejo e direcionamento, objetivando plantio e colheita. Está na intenção, né? Para que a relação seja cada vez mais gratificante. Então, agora imagina se as duas pessoas fazem isso, né? Quando no começo de um relacionamento, faça isso você. E observe se o outro também faz. Para ver se vai combinar na continuidade. Trata-se do conhecimento de detalhes simples. Mas as coisas simples têm grandes significados, lembre disso. A educação, a finura, o cavalheirismo. O cavalheirismo é muito importante. Você sai com a mulher, abrir o carro para ela entrar, é muito importante. Né? A terceira cadeira, sabe o que é a terceira cadeira? Porque tem a cadeira que você vai se sentar, a da sua companheira, é legal você puxar a cadeira para ela sentar. E a cadeira da bolsa dela. São detalhes que para a mulher que valoriza um homem educado vão fazer uma grande diferença. E vice-versa, a mulher também educada. Eu acho muito interessante quando o homem abre a porta do carro para a mulher entrar e ela estica o braço e abre a porta dele por dentro para que ele entre também. É uma troca de gentilezas que vão, para quem dá valor, vai fazer um grande efeito, um grande resultado. E quando ele não se interessa por você, ou quando ela não se interessa por você, saiba sair dessas situações com tranquilidade, educação e dignidade. Mantenha sua autoestima elevada e até mesmo aproveite o acontecimento para obter fortalecimento e novos aprendizados. Aprender a lidar com o não. Quem aprende a lidar com o não, sabe muito bem lidar com o sim. Não ficar se sentindo rejeitado. Tem pessoa assim que chega, é uma educação, um donzelo. Recebe um não, se sente rejeitado e aí rejeita também. Um papel feio, um papel imaturo, quer dizer que foi fingida aquela primeira atitude, né? Isso é bom de você observar para você, ao invés de reagir dessa forma, de dar o troco, se fortaleça. Seja resistente. Ganhou um não? Vamos para frente, vamos buscar o sim na próxima, né? Agradeça, seja educado, sinto muito. Muito obrigado, me desculpe. Tchau, né? Bola para frente. Vamos falar aqui um pouco dos fatores que geram desinteresse. O que causa desinteresse em um homem ou numa mulher? Então são diversas coisas que podem causar desinteresse. Uma pessoa descuidada, desleixada, né? Uma pessoa que não se cuida, uma pessoa que não trata o outro com a educação devida, não presta atenção, uma pessoa que acha que pode falar o tanto que quiser, o outro tem mais a que ouvir, o outro fala uma coisa, nem ouve, já está passando por cima. São diversos fatores indesejáveis. Então, é importante observar. A gente poderia numerar diversos fatores, né? Mas numerar esses fatores seria um tempo enorme. Então, observe aqui o que você está fazendo. E elimine o que é indesejável. E dê moral, dê força para o que é desejável. Passe a ouvir mais, ser mais gentil, ser mais solícito, né? Se arrumar melhor, tratar a outra pessoa melhor, ouvir mais, né? Aprenda a observar-se e a observar a outra pessoa, para ver o que ela requisita, se você está com disposição de dar continuidade naquele relacionamento. E como manter um relacionamento saudável? É primordial saber expressar-se com destreza através da fala. É básico aproveitar da fala do outro para enriquecer o diálogo. Muitas vezes uma conversa tem mais peso do que a beleza física. Aprenda técnicas que gerem resultados efetivos e certamente simpatia. Isso é uma coisa que a gente deve estar repetindo, né? Uma das coisas importantes para manter um relacionamento saudável é o desejo. É a capacidade de diálogo, é querer o bem do outro, é admirar o outro, muito importante. Estar de bem com a vida é fundamental, né? Você estar de bem com a vida realmente é uma energia positiva no relacionamento. As pessoas gostam de quem está de bem com a vida. Pessoa que se diverte, relaxa, né? Relaxada, tranquila, bom humor. Bom humor é fundamental no relacionamento. As pessoas gostam de quem facilita o bom humor para elas, né? Muitas mulheres me perguntam, o que você mais gosta no homem? O homem que me faz rir, o homem bem-humorado, engraçado. Engraçado não no sentido de palhaçada, mas no sentido de criar um ambiente alegre, feliz, divertido. Bom humor é fundamental. Nada de gente ranzinza. Claro, tem momento para seriedade e momento para o bom humor.
Pessoas sérias antes da hora, ficam com posturas de gente muito mais velha do que a idade que tem. Bom humor, alegria de viver, alegria de encontrar com o outro, alegria. A pessoa demonstrar alegria pela presença do outro é muito interessante, o sorriso que estampa isso. Falar de novo de prosperidade e sorte também é interessante estar falando disso, porque as pessoas assim ficam esperando coisas acontecerem nas suas vidas de uma forma assim, às vezes fica aquela esperança e cadê a coisa, né? É importante entender que a palavra prosperidade tem uma etiologia tão interessante que nem todas as pessoas sabem. É prosperidade a etiologia. Tem a esperança, está dentro da prosperidade, da etiologia da palavra. Prosperidade. É aquilo que a pessoa espera com fé que vai conseguir, né? E, de certa forma, isso prospera, isso gera, magnetiza as positividades. E a sorte é uma coisa interessante também. A sorte nada mais do que a somatória da oportunidade e da competência. A pessoa deseja encontrar uma pessoa maravilhosa. Então, seja uma pessoa maravilhosa, tenha competência para estar junto com a pessoa maravilhosa. Para quando ela se aproximar de você, você chega também maravilhoso e tem um encontro notável, né? Um encontro maravilhoso também. E os americanos fizeram uma pesquisa a respeito de pessoas de sorte, são pessoas otimistas, de bem com a vida, coisas que a gente está falando aqui. Esteja de bem com a vida, seja otimista, seja legal, seja divertido, seja bem-humorado. Então, prosperidade e sorte não é só na questão financeira, é amoroso, são as oportunidades maravilhosas que a vida nos proporciona. Interessante falar um pouco do delicado momento do beijo e da continuidade disso, né? Muitos se acham experientes e acham que já sabem de tudo. O momento do beijo pode ser decisivo, então tem que tomar um pouco de cuidado. Às vezes é interessante que seja uma coisa natural. Você não é legal a pessoa, posso te dar um beijo? Muito raramente isso vai ter uma coisa legal assim, que isso mostra uma certa insegurança, a não ser que você já esteja no relacionamento e o momento permita. Às vezes é legal, né, que já a pessoa tem desejo, já começar logo aquele processo. Outras vezes, às vezes é bom esperar um pouco. Tem mulheres que querem conhecer um pouco mais o homem. Querem conhecer, querem criar um clima. Tem pessoas que não precisam do clima, tem umas que precisam do clima. E às vezes vale a pena esperar um pouco. Esperar um pouco para que tenha um entendimento, um olhar mais intenso, um momento que abra portas, que não seja do nada, para não perder aquela oportunidade, né? E a continuidade, não faz parte do meu trabalho falar dessa continuidade da afetividade, porque não é esse o objetivo. O objetivo é a comunicação, mas tudo deve ser feito paulatinamente dentro de um acordo emocional, dentro de uma energia propícia. E como eu disse no começo, o homem e a mulher, principalmente isso é um recado mais para os homens, a pessoa que teve a experiência ou tem com a parceira e tem amor por ela, tem admiração, a intimidade entre eles é inigualável. Não se trata de performática, se trata de harmonia, se trata de amor, se trata de um prazer que vai além do prazer físico, que é o prazer emocional, o prazer de estar com o outro, da interação com o outro. Aqui alguns detalhes, assim, umas brincadeirinhas que a gente coloca no livro, né? O que fazer ao encontrar uma paquera antiga, né? Ou um paquera antigo? O que fazer para reconquistar um homem ou uma mulher? E se você gostar de um amigo ou de uma amiga de trabalho? Como paquerar um colega de trabalho? Então são coisas assim que não dá para a gente expressar demais aqui por causa do tempo desse trabalho. Mas no livro a gente entra em detalhes. Mas tem algumas coisas que a gente pode estar falando. Quando você encontra um paquera antigo, um namorado antigo, né? E você vê interesse de novo, acha que a pessoa está interessante, né? Aí você pode tratar com uma certa generosidade especial e fazer algumas perguntas. E aí, já casou? Como é que tá? Para você sondar, né, como é que está a situação. E observar se o outro também corresponde. Porque essas perguntinhas podem te dar respostas que vão te facilitar um telefonema posterior, um convite para sair, né? Então, é muito importante tratar com uma certa distinção. Você encontrou no meio de outras pessoas, demonstrar que você tem um interesse, não só neste caso, mas é importante demonstrar um certo interesse sem exagero, para ficar claro quais são suas intenções, para mostrar que você não está querendo ser amiguinho ali, você teve um interesse,
Demonstra de alguma forma, para que a pessoa fique sabendo. Quando telefonar, não fica muito vago, não. Telefone, diga que você gostou de encontrar a pessoa, que tem boas lembranças, que quer encontrar novamente, dá um direcionamento. Mostra o que você deseja realmente, de alguma forma discreta, suave, mas porém uma certa objetividade. Da mesma forma, para reconquistar um homem ou uma mulher, que você já conviveu e tudo mais, é importante estar preparado para o não e para o sim. Porque às vezes a pessoa não tem mais interesse mesmo, porque ele passou. Mas para reconquistar também é importante demonstrar. Mandar flores, demonstrar que tem o interesse da reconquista. Agora se prepare para o não. Pode ser que a pessoa, aquela página já foi virada para outra pessoa. Se você gostar de um amigo e de uma amiga, às vezes isso é muito delicado. Porque às vezes o amigo, a amiga não tem outro interesse a não ser aquele de amizade, né? Mas você de repente começa a gostar da pessoa e como é que fica essa situação? Uma coisa interessante é começar a chamar a pessoa para sair junto. E de vez em quando conte algum caso de seus relacionamentos sem exagero, para não ficar aquela pessoa que fala, entrega os segredos dos relacionamentos anteriores. Isso não fica bem. Mas você falar um pouquinho para ver a reação dela, contar de coisas bonitas que você já viveu, mostrar coisas interessantes que você já viveu para mostrar qual é a sua capacidade. Chama essa pessoa para sair, vai bem arrumado. Passa um perfume gostoso ou bem arrumada. É interessante mesmo. Não toda hora, mas de vez em quando dá uma olhada para uma pessoa bonita, faz um comentário de leve. Veja se você provoca algo nela. Um dia, se for possível, toque nela levemente, veja se a reação, segure na mão dela, como soltando rapidamente, veja se a reação. Promova, quando é um amigo, uma amiga, é importante que seja uma coisa bem gostosa, bem agradável de ser promovida, para que transforme aquilo, não numa reação defensiva, mas numa aproximação, paulatina, porém consistente. E prepare-se também para ouvir sim, para ouvir não, e se você ouviu sim, parabéns, você conseguiu o que você queria. Colega de trabalho é muito delicado, porque pode criar situações, né? Depois se não der certo, está ali encontrando toda hora. Eu acho que para caso, esse tipo de coisa é bom evitar. Ter caso com gente de trabalho, colega de trabalho. Mas se você se apaixonar, como é que faz? Vai perder a oportunidade porque é colega de trabalho e aí coloca uma regra desse tipo na sua vida e atrapalha uma coisa que poderia ser muito boa. Então é importante fazer um convite para sair, para encontrar fora do trabalho. Nada de ficar ali de cochichozinho, essas coisas não. Encontrar num outro ambiente. Procura saber onde a pessoa almoça. Almoça lá também, um dia convida para um café, coisas assim discretas. Um café, outro café. Essa pessoa gosta de chocolate, um dia leva um chocolate. Procura saber o que ela gosta. E se você vai para um café, outro café, um dia um convite para um jantar. Facilita as coisas de uma forma mais clara. E aí é o momento de falar, educadamente. Se colocando e se já preparando para não, para sim, para a resposta que vier. Porque se vier um não, você já tem o propósito de continuar a amizade. Não entra naquela de rejeitado, né, sofrido, não. Não deu, não deu. Ou rejeitada, não entra não. Respeita o não do outro se for não. E se for sim, crie uma condição para chegar num ambiente propício de uma forma harmoniosa. Ou num jantar, uma coisa assim, já é um clima, já é um convite mais íntimo, mais próximo, né? Então tudo isso são maneiras de conduzir as coisas de uma forma com bom senso. É a única maneira? Não. Às vezes uma coisa acontece de forma abrupta e pode dar certo. Mas se você deseja evitar os riscos, bom senso aliado a uma coragem, bom senso aliado a uma decisão, a firmeza, a tranquilidade aliada à firmeza pode trazer excelentes resultados. E é o que eu desejo para você com sinceridade. Voltando a falar das baladas, né? Balada é um ambiente para uma turma mais jovem, às vezes dá certo. Mas você não tem oportunidade de conversar, de observar. É a coisa mais imediatista. Particularmente, eu acho mais interessante cinema, teatro, exposições, supermercados, shoppings. Cinema é meio, né, impessoal, tem que coincidir de alguém sentar perto de você, é interessante, mas eu conheço casos e casos, né? Ou na fila, encontrar um amigo, ou convidar uma pessoa de teatro da mesma forma.
Exposições de obra de arte é muito bom frequentar para quem gosta. Lugar onde você é intimista, né? Você conversa sobre coisas interessantes, tem espaço, tem condição sonora para poder ouvir e falar, né? Eu acho muito interessante. Aniversário em casa de amigos é ótimo. Já está apresentado, já são amigos de amigos, não tem que ficar preocupado com quem, né? Se você está se relacionando, né? Supermercados, shoppings e livrarias, eu recomendo dar um tempo. Não vou dizer isso para as mulheres, mas um homem vê uma mulher interessante num ambiente desse, dá um tempo para ver se ela não está acompanhada. Observe a mão esquerda se não tem ouro. Porque se tiver ouro, se tiver aliança, é casada. Para quê? Arrumar problema na sua vida? Não arrume problema na sua vida. Não precisa. Tem muita gente no mundo. Então dá um tempo, observe. Se a pessoa estiver só, pode ser que ela demonstre que não quer conversa, né, nenhuma, mas pode ser que ela permita, através de tá lendo um livro que você também conhece, um comentário, uma coisa, ali você já percebe se vai dar continuidade ou não. É muito interessante isso, assim, por exemplo, às vezes um homem vê uma mulher na rua, ela está conversando no celular, não é adequado se aproximar, está conversando, está noutra comunicação. Outra coisa que eu costumo dizer para as mulheres é que às vezes mulheres querem conhecer um homem, quer conhecer alguém interessante e saem juntas. E aí começa a conversar entre si e se ligam tanto uma na outra que não dão espaço para mais nada que está no externo. Ok, se elas saíram com esse objetivo, então está tudo certo. Agora, se querem conhecer alguém, dá uma permissão, olha um pouco mais para o ambiente. Se tem alguém interessante olhando, uma coisinha, uma pistazinha, facilite as coisas, se é que você deseja, sem atrapalhar a sua privacidade, é claro. Então, como aprimorar seus contatos, por exemplo, por telefone, né? Pela internet. O telefone é uma coisa interessante, delicada. Às vezes uma pessoa age de um jeito pessoalmente, por telefone age de outro. Eu recomendo para as mulheres, quando não quiser, a mulher não quiser dar o telefone para um homem, tem uma maneira interessante assim de sair. Falar assim, não quer te dar o telefone. Tem gente que faz isso, eu acho assim grosseiro, não precisa disso, sabe? Não precisa disso, né? Outra dá telefone errado. Outra dá o telefone sem querer, depois não trata bem a pessoa quando ela atende, né? Distrata, trata com secura. Então, se você não deseja dar o telefone, diga que você não pode, que você já tem compromisso. Mas se você é solteira, você não está mentindo, você tem um compromisso com a sua felicidade, com a sua harmonia, com a sua paz. Use isso, né? Você pode usar isso se você quiser. E evitar de criar situações problemáticas para você, inclusive, né? E para outra pessoa. O telefone é delicado, né? Você pega o telefone, eu acho assim, você liga para alguém, é bom observar a hora, principalmente se você sabe que ela trabalha, né? Estuda, às vezes ligar no meio do expediente não é muito bom. Às vezes pode ligar, deixa tocar uma, duas vezes, se a pessoa não atender, não insista. Se chegar no recado, deixa o recado, é educado deixar o recado. Mas a pessoa atendeu, pergunta se ela está podendo falar, você pode falar agora? Se a pessoa está ocupada, por que hora que eu posso ligar? Tem aquela que fala assim, quando você pede o telefone, fala, deixa que eu ligo. Geralmente não liga, pode acontecer de ligar. Mas também não insista, né? Se a pessoa não quis te dar o telefone, paciência, né? E quando você pergunta assim, que horas eu posso ligar, você já fica sabendo. Do contrário, às vezes é bom esperar assim, final de expediente, né? Ligar, tipo assim, um pouco depois do expediente, né? Horário de 7 horas da noite, 8 horas, mas também sem regras fixas, né? Tem umas coisas que são colocadas como técnicas, né? Em alguns lugares você pode encontrar essa leitura, que o ideal é ligar para uma pessoa 2 dias depois. E eu já vi dizer assim, quando a pessoa demonstra interesse, você ligar 5 dias depois, para deixar ela ficar mais interessada e ficar surpresa. E quando é mais ou menos 2 dias. Eu acho que pode ser legal dar um tempinho para não mostrar ansiedade, para não mostrar desespero de causa. Mas não pode colocar isso como regra fixa. Às vezes uma vontade tão grande, né? Às vezes a pessoa te deu o telefone numa quinta-feira, você quer chamar ela para sair no sábado. Então, observe bem se você não está sendo impulsivo ou impulsiva, né? Ou se estiver sendo e deseja a única maneira que sabe, observe bem seu comportamento, procurando agir de uma forma a obter os melhores resultados. Algumas regras são legais, mas nada assim que seja regra fixa. Internet é uma coisa delicada, né? Porque hoje as redes sociais já há algum tempo funcionam de uma forma intensa, mas é bom tomar algum cuidado, né? Não ficar expondo fotos
mais íntimas suas, da sua família, comunicar de uma forma tranquila, agradável, aceitar quando alguém não quer comunicar com você. E eu acho interessante, hoje se usa muita gíria, evitar usar gíria demais quando você tem interesse por uma pessoa. E uma outra coisa assim, boa de se observar também é como é que as mulheres se comunicam melhor na internet do que os homens. E se os homens podem aproveitar disso. Por exemplo, uma mulher, você conta um caso interessante, tem mulher que responde assim, tem essa coisa da expressão, né? Nossa, que legal, essas coisas de, né? É mesmo. A coisa da expressão, tentar retratar expressões emocionais através da escrita, né? Considerar interessante o assunto do outro, fazer perguntas sobre o que o outro escreveu, do que só ficar digitando, contando sua história. Se compartilhar, vai contar da mesma forma que pessoalmente, quando é feito por escrito. E às vezes tem uma facilidade a mais, né, que você pode expressar como quiser. Antes de você colocar lá no visor, você lê antes a sua escrita. Então pode ser uma forma interessante também. Agora com os devidos cuidados, para não comprar gato por lebre. Procure ter amigos motivados e otimistas, Você é legal? Ande com gente legal. Você pode até ser gentil de ouvir, de orientar pessoas de diversas formas, né? Pessoas que têm diversos comportamentos, mas para andar junto, para ser seu amigo de fé, sua amiga de fé, pessoas que te motivam, que te levam para frente, que quando você apresenta alguém é legal também, ficam todos amigos. Pessoas legais, pessoas bacanas. Isso vai te auxiliar nos seus relacionamentos. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Isso é uma verdade pura e verdadeira. Então, atitude positiva na vida, nada de vítima, nada de ficar reclamando, né? Eu já vi exemplos de pessoas que saem com a outra, primeiro encontro, reclamando da vida, reclamando do governo, dando aulinhas para pessoa de bom comportamento, falando de coisas trágicas que aconteceram no mundo. Gente, que absurdo! Isso é um pecado, é um absurdo. Sai com outra a primeira vez, mostrar interesse, conversar de coisas agradáveis, rir junto, apreciar as coisas, falar de coisas boas, não brigar por causa de opiniões. Não entra nessa de vítima do mundo, não. De coitado, de reclamão, dono da verdade, justiceiro da vida. Para com isso. Isso é contraproducente. Seja amável, alegre, feliz. Compartilhe isso. Quando duas pessoas assim se encontram, é uma maravilha. É um programa super agradável que acontece. Existe a comunicação não violenta, é um estudo que existe, muito interessante, tem até o livro. E é interessante, assim, quando acontece uma situação de desavença, uma situação desagradável entre duas pessoas ou mais, eles têm uma conduta interessante. Então, um chega perto do outro e relata as circunstâncias em que aquilo aconteceu. Por exemplo, uma pessoa chegou para a outra e a distratou perto de outras. Aí a outra espera um momento que ela esteja só, se aproxima e fala para ela, naquela circunstância que aconteceu aquilo, eu me senti, conta o que sentiu. Sentiu constrangida, sentiu depreciada, o que for. Eu tenho a necessidade de me sentir uma pessoa socialmente importante. Então fala primeiro da circunstância, do que sentiu e do que precisa. Então eu quero lhe pedir, em quarto lugar o pedido, para da próxima vez me chamar em particular, me falar o que você deseja. Então, primeiro você fala, você quer reclamar de uma situação. Uma pessoa te tratou de uma maneira que não foi legal. Então primeiro você chega para ela num outro momento e diz, naquela circunstância, conta o que você sentiu, o que aconteceu em primeiro lugar, o que você sentiu, o que você precisa, o que você quer e o pedido. Da próxima vez eu quero pedir que você não me trate mais assim. Então, é uma maneira suave e paulatina de explicar e de requisitar um novo pedido. Quando a pessoa te distrata, é importante que você fale com ela. Evite falar na hora da raiva. Na hora da raiva você pode contaminar o ambiente ou se contaminar se você guardar. Se você guardar, não é legal. Se você fala com raiva, não é legal. Então, depois você fala, não gostei, quero te pedir um novo tratamento, uma forma. Então, esse processo, circunstância, sentimento, necessidade e pedido. E na sequência, tem mais um detalhe. Você está buscando uma interação. Existe uma diferença entre o pedido e a exigência. E se a pessoa te dizer não?
Se ela disser não, como é que você vai se portar? Você vai reagir, vai ficar bravo? Você vai dar o troco da rejeição? Isso é exigência, isso não é pedido. Quando é o pedido, é um pedido. O pedido pode ter como resultante sim ou não. Você quer o sim, mas você não garante o resultado. Então, é um pedido humilde, você pediu. Se a pessoa te disser não e você reagir, era uma exigência, não era um pedido, não se tratava de um pedido, era uma exigência. Então é importante isso aí para a gente começar a analisar se nossos pedidos não são exigências. Quando a gente faz o pedido livre da exigência, nós estamos sendo realmente legais, estamos querendo conviver bem. Então é importante pensar nisso. Esses slides estão colocados no slide share dos meus sites e no final da palestra tem uma maneira explicativa de como acessar isso, se você quiser ver depois. Para esse trabalho, eu escrevi primeiramente um livro, né? O que as mulheres esperam dos homens. Escrevi uma brincadeira, uma homenagem aos tímidos, aos complicados, uma homenagem aos que desejam aprimorar seus relacionamentos. Uma brincadeira, assim, agradável, brincadeira gostosa. Algumas amigas me pediram, por que você não escreve para as mulheres? Aí eu enviei uma lista de e-mail para um bocado de mulher. E a maioria me respondeu de uma forma muito amável, agradecendo pela iniciativa, parabenizando pela iniciativa, agradecendo aquela iniciativa, aquele questionário que eu enviei para elas e respondendo o questionário. Eu pensei, puxa, se eu enviei esse questionário para as mulheres, para escrever o livro, né? Em relação a elas, eu achei assim, contundente, importante basear nas mulheres para poder escrever o livro. Vou mandar o questionário para os homens, mesmo o livro já estando escrito, talvez eu até modifique alguma coisa ou não. Olha, os homens normalmente não respondem esse tipo de questionário. Poucos responderam. Eu tive que pedir para os meus amigos. Então já começa uma diferença aí para ser notada, o quanto as mulheres estão mais interessadas nisso do que os homens, né? As mulheres estão mais interessadas. Você vai nos processos de cursos terapêuticos, né, nos cursos, tem mais mulher do que homem. Isso nós estamos falando nessa época agora. Espero que no futuro isso melhore, né? Então, isso aí é para trazer, não é para criticar, é para trazer motivação e alerta, né? E para a gente fazer uma reflexão conclusiva, né? É simples. O que se trata todo esse assunto, né? O que está tratando? Educação, gentileza e bom senso. Né? Claro que vai contar honestidade, trabalho, vontade de vencer, muita coisa vai contar. Beleza, elegância, bondade, tanta coisa. Mas trata disso. A pessoa que tem educação, gentileza e bom senso já está com o principal para se dar bem nos seus relacionamentos, né? Para saber sintonizar, inclusive, com os relacionamentos. E eu gosto de contar assim, uma coisa assim, interessante, uma metáfora, que é preciso desenvolver o olfato, brincando, para saber para saber se você se identifica com as suas raças ou não. Aí você faz assim, olha para uma pessoa e fala assim, é da minha raça. Como se fosse um animal, é da minha raça, ok. Né? Outro fala assim, não é da minha raça, mas são raças que têm afinidade, combinam, dá para comunicar. Outra, não, esse não é da minha raça, não tem jeito. É crocodilo com girafa, não dá. Então saber distinguir isso, afinidade cultural, afinidade de condições materiais, pode dar certo, um grande amor com condições materiais muito distantes, pode dar certo sim, mas no geral é melhor que seja mais compatível, crenças espirituais é melhor, né? Atração, você olha para uma pessoa, a pessoa se sente se ela gosta de você ou não, se é da mesma raça. Então é importante desenvolver essas condições que estão aqui ligadas ao bom senso, né? A educação, tratar bem as pessoas, ser gentil. Tratar bem e ser gentil é aceitar não. É uma gentileza, é um respeito. Conviver bem com o sim, aproveitar o sim. Você está dentro disso aqui, do bom senso, da educação. Tratar bem, saber lidar com as situações. Né? Você também encontra algumas dicas muito interessantes, assim como processos terapêuticos, na minha coleção Método Salomão, que tem o livro A Mecânica do Medo, que pode auxiliar muito para as pessoas que querem melhorar seus relacionamentos. Aceitação de si, que é o relacionamento consigo mesmo, da forma mais saudável possível.
Metas, Objetivos e Valores, que também está nessa linha de trabalho, e 2 livros a respeito de programação neurolinguística, regressão de memória e meditações. Você encontra no métodosalomão.com.br, que eu acredito que tem alguma coisa a acrescentar no que se refere a relacionamentos. Esse livro também eu gosto muito dele, ele veio depois, Liberte da Ansiedade, Como Manter Sua Mente Saudável no Mundo Atual, né? Então, a libertar da ansiedade é uma pessoa mais tranquila, mais calma, ela observa mais, tem mais discernimento, fica mais fácil de você lidar com você mesmo, né? Nas relações, ter mais paciência, saber esperar, saber falar na hora certa. São consequências de um trabalho importante consigo mesmo, de encontrar mais calma interior, mais plenitude no seu ser. Está no www.plenitudedoser.com.br. São e-books, né, que você encontra nesses sites. E aqui, essa palestra é proveniente desses 2 livros, né? O que os homens esperam das mulheres e o que as mulheres esperam dos homens, né? É um livro de técnicas de comunicação e relacionamento, de onde essa palestra se originou. E você encontra esse livro com detalhes, né? É interessante ler um desses livros, né? Então, para os homens, eu recomendo o que as mulheres esperam dos homens. E para as mulheres, o que os homens esperam das mulheres. Mas legal mesmo se você leu um livro desse e depois lê o outro. Que aí você fica assim numa capacidade de com certeza, se você ler e colocar em prática, com certeza algumas melhoras acontecerão na sua capacidade de comunicar nos seus relacionamentos, né? Vai te dar uma motivação interessante. Você encontra esses livros no site sucessoemrelacionamentos.com.br. E eu fico muitíssimo grato pelo seu interesse, né, nesse trabalho. Realmente é importante quando você aprende a relacionar-se com o seu parceiro, com a sua parceira desde o início, né? Você também está aprendendo a relacionar com as outras pessoas e principalmente a relacionar bem com você mesmo.